Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast, Aos Fatos, porque contra fatos não existem argumentos, irmã. E é um privilégio estar aqui diante de vocês mais uma vez, trazendo assuntos do reino e que sejam para nossa edificação. E hoje eu vou conversar com a pastora Iraci, que é psicóloga. Eu vou ler aqui, tá? Ela é psicóloga especializada em desenvolvimento humano e relações familiares, com atendimento clínico, palestras. É escritora do livro Pais Resolvidos, Filhos Bem-Sucedidos. E na vida cristã ela foi ungida pastora, atua com o Ministério de Casais. Eu pedi para ela um texto e ela nos deu Deuteronômio 6, 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E é um privilégio falar sobre isso. Vamos falar hoje sobre a importância da paternidade na formação da mulher. E eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse esse vídeo com outras mulheres, outras meninas, outras famílias, para que todos sejamos edificados pelo que Deus tem a nos falar. Irmã, pastora, boa noite, boa tarde. Seja bem-vinda. É um privilégio receber a irmã. Queria que inicialmente a irmã fizesse uma saudação e falasse sobre quem é a irmã, para que as pessoas conheçam, antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Boa noite a todos, que Deus abençoe cada lar, cada vida, cada família. É um motivo de muita alegria, uma honra estar aqui, compartilhando o conhecimento que Deus tem nos dado. Amém, amém. Irmã, quando a gente fala sobre esse assunto, sobre paternidade, nesse mês de agosto eu tenho falado sobre isso, e na semana retrasada eu falei para Yolanda, falei, linda, eu precisava conversar com uma mulher que falasse sobre a importância da paternidade para a mulher, porque até agora eu tenho falado sobre homens. Então eu conversei com o Daniel, eu conversei com o pastor Richard, conversei com outros homens, com meu pai, que falou sobre a paternidade na formação do caráter do homem, para que ele seja um bom pai. Sim, sim. Mas, e com relação à mulher? Então eu queria já que a irmã falasse sobre a importância disso, da importância do pai na formação da menina, da mulher. Olha, falar da paternidade para a mulher, quando eu ouço esse tema, eu lembro muito assim do que meu pai representou para mim. Uhum. E além do conhecimento que a gente tem, a experiência, né, em casos clínicos, de como que é a menina que não tem essa relação positiva, esse relacionamento saudável com o pai, desde criança, como que isso faz falta lá na frente. Porque o pai é o referencial. Sim. O pai é o que vai trazer a segurança, a confiança para ela, é o princípio da moralidade, é o princípio do amor, do afeto, o respeito. Então, é assim, extremamente importante. E a menina, ela busca, se ela tem um pai ideal, um pai que ela acha assim maravilhoso, que atende às suas necessidades, que a protege, que a ama, ela vai em busca de um marido, de um futuro esposo, baseado na figura daquele pai. Uhum. É muito interessante isso. E aquela que não tem a oportunidade, que não teve a oportunidade de ter esse pai ideal, ela perece porque ela não se sente protegida, não se sente amada. Tem situações, muitas vezes, onde o pai rejeita a filha. Uhum. Ele idealizava ter um filho, homem, e de repente vem uma menina. E aí já começa desde a gestação a recusar, né, a rejeitar essa criança. Depois que nasce, né, também não faz muita questão, porque ele queria um menino. Uhum. E aquilo ali fica cravado na mente, no coração, né, daquela menina. E
posteriormente ela não vai ter esse afeto, não vai ter essa relação com esse pai. E a paternidade, nós sabemos que Deus, o Pai de todos nós, ele nos ama do jeito que somos, né? Da maneira que nós nos colocamos, nos apresentamos para ele, ele nos aceita como filho. Uhum. E o pai terreno é aquele pai que responderia, né? Seria assim uma representação de Deus. Até a relação dessa menina com Deus fica com dificuldade por conta dessa relação com esse pai terreno. Ela não tem aquela fé, ela não busca, ela duvida, né? Ela não tem aquela crença como aquela que ama esse pai, que tem esse pai. Muitas vezes vai ter mais na frente, tendo uma experiência, né? Ela e Deus. Mas é muito importante em todos os sentidos, porque o pai é o exemplo para ela, né? É o exemplo espiritual, é o exemplo social, é o exemplo amoroso. E quando falta isso daí, ela sofre muito, né? Muitas vezes não consegue ter um relacionamento saudável com a figura masculina por conta da falta, a ausência desse pai, dessa paternidade. A gente vê reflexos dessa ausência de paternidade, seja ela, por exemplo, um pai que morava na mesma casa e que era violento, cria uma mulher, ou ela opta em não ser como mulher, Sim. ou ela tem uma sexualidade completamente prejudicada. Sim. No sentido de que aí aparecem esses outros ismos, né? Sadomasoquismo, porque ela apanhou tanto e para ela é aquela expressão, né? Como se fosse uma expressão de amor, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas assim, a gente lê muito sobre essas coisas e eu vi um vídeo hoje que falava que a ausência do pai para a menina, até a ausência da identificação de beleza. Sim. Então, eu conversei com um colega esses dias, ele falou assim, alguém elogiou minha filha, disse que ela era linda. E ela disse, eu sei, porque ele é um pai presente e que enaltece essa beleza, que é física também, além da beleza enquanto pessoa, né, de enaltecer qualidades que são dela, também enaltecer a beleza física dela. E a gente sabe que transtornos acontecem na ausência disso, né, irmã? Sim, sim. E aí, como é que a gente pode classificar esse relacionamento da menina com o pai? Como é que a gente pode entender isso? Principalmente para a menina que não teve. Ou para a menina que teve um pai fora do padrão, né? Do que é certo, que exerça a paternidade correta. Como é que busca ajuda? Como é que trata isso? Sim. Eu tive já experiência, há um tempo atrás, de cuidar de uma adolescente. Ela era criada pela mãe e os pais eram separados. E o pai a visitava. Com o passar do tempo, o pai foi se ausentando mais dessas visitas. E a mãe fazia o que podia, tentava pintar uma imagem que o pai estava viajando, que o pai não podia, mas que o pai amava. E à medida que ela foi crescendo, ela foi percebendo que o pai não fazia questão. Quando era o dia de buscar, não comparecia, arrumava uma desculpa, enfim. E ela foi criando essa revolta com esse pai. E a mãe tentando fazer o laço, mas não deu certo. O que aconteceu? Ela acabou se prostituindo muito cedo. E aí, quando a mãe viu que não conseguia mais controlar isso, que já estava correndo risco de uma gravidez precoce ou de uma DST, enfim. Aí a mãe vai buscar ajuda, né? E quando ela vem para a terapia, ela traz esse pai como uma figura ausente. Quando surge alguns resquícios desse pai,
é assim, uma coisa muito maldosa, muito perversa. Então, ela quer, como se ela quisesse descontar, brincar com o sentimento daqueles meninos, daqueles Aham. rapazes, né? Como se fosse torturá-los, né? Sim. Com sexo e outras coisas. E aí, para assim, para demonstrar a revolta que ela tinha dessa figura masculina. E quando a mãe percebe isso, que estava perdendo esse controle, aí a mãe traz, né, para a terapia, e a menina já está assim, como se ela tivesse certeza de que aquilo ali era o caminho certo. Aí na terapia, com o tempo, que demorou muito tempo, ela foi descobrindo que ela estava assim, se desfazendo dela mesma, perdendo a própria identidade dela, Uhum. e ela queria resgatar isso depois de um tempo, né? E que ela podia acreditar que um dia ela podia encontrar alguém que viesse realmente amá-lo, né? E que o passado que ela teve daquela figura do pai, o que era um conceito de pai, poderia ser diferente, né? E ela não tinha realmente contato com nenhuma figura masculina próxima, assim, um tio, um avô, não tinha, né? Ela tinha um irmão, mas bem criança ainda, bem mais novo que ela, e aí ela passou a aproximar, até na escola ela tinha dificuldade de aproximar do professor. Tinha um muro. Mas demais, demais. Ela não aceitava professor, ela gostava das matérias, das disciplinas que era com professora. E aí, quando ela apresentou essas dificuldades com as disciplinas que eram com o professor, aí que chamou muita atenção da mãe. Uhum. Mas, com o passar do tempo, ela foi resgatando isso, né? E aí ela acabou fazendo faculdade, passou no vestibular, foi para fora. Hoje ela está bem sucedida, estudando, né? Sabendo o que ela quer, inclusive está namorando, né? A mãe sempre me manda notícias, né? Dizendo como ela está, como que reverteu. E eu me lembro que no tempo da pandemia, eu fazia um atendimento online com ela, foi quando ela começou a namorar, que conheceu o universo, né, masculino, fora desse conceito que ela tinha de dentro de casa. A imagem do pai, a imagem do homem estava completamente exato, distorcida. Exato. Então, a figura da paternidade, gente, olha, às vezes eu até falo assim, todo o comércio, né, a mídia faz aquela coisa, o Dia das Mães, né, a mãe que gerou e tudo. Gente, mas para a psicologia, o que tem um peso enorme é a paternidade. Ô, irmã, é Freud que fala sobre o complexo de Édipo. De Édipo. E o de Édipo é da menina, né? Sim, sim, sim. Eu não gosto muito de Freud porque ele fala é muito sexualidade, tudo é sexo. Tudo acaba em sexo. Tudo pra ele sai daí e é daí. Uhum. Mas a ausência desse pai positivo, desse pai assertivo, desse pai que vive segundo a palavra, desse pai que é amoroso, que é justo. Eu conversei com um pastor aqui e ele não teve pai. Ele não conseguiu orar para Deus. Ele não conseguiu orar. Ele já era pastor. Sim. E a oração dele era sempre no sentido de Senhor, de autoridade. Era como se ele chegasse diante de um juiz ou de uma autoridade. Para ele era aquilo. Não tem intimidade, né? Nenhuma intimidade. E aí ele casa com uma mulher que trata Deus como paizinho. Abba pai, é meu paizinho. E aí ele olha para ela orando e fala, como? Só que aí ele passou por um processo. Deus o levou para um processo com terapia e tal, para curar essa paternidade mal resolvida. Sim. E aí, de verdade, como eu tenho um lar estruturado, meu pai foi uma figura, e é uma figura muito presente e positiva, eu não tinha dimensão disso. Não tinha dimensão da grandeza que é. E aí, ouvindo uma ministração do São Subirá, ele fala que o pai dele, quando se converteu, que vem de um lar desestruturado, o vô dele parece que se suicidou. E o pai dele vê lá em Salmo 68, Deus fala assim, faz com que o solitário habite em família.
E ele falou, eu quero isso para minha vida. E aí, a partir dele, construiu um lar, segundo a palavra. Então, é uma decisão. E eu queria que a irmã dissesse, à luz da psicologia e tal, o que é uma paternidade sadia? Como que classifica uma paternidade positiva, sadia? A paternidade sadia é a coisa mais simples que existe. É o amor, o afeto, a dedicação. Eu falo vamos desde lá do início da gestação. Aquele pai que deseja esse filho, né? Aquele pai que curte se é menina, se é menino, né? Hoje a gente vê chá de revelação, chá não sei o que e tal. O carinho na barriga, tudo isso. Exato. Mas o importante é esse carinho, essa conversar até com essa criança que está sendo gerada ali. Isso é muito importante. Isso apacenta, né? Nasce uma criança tranquila, segura, né? Feliz. O pai, ele vem para ser assim, o provedor, o protetor, né? Não só o provedor físico, né? Materiais, mas o provedor de carinho, de paz, de amor, de alegria, né? Em comunhão com essa mãe. E aí, no caso, a menina, né, em específico, que nós estamos falando aqui da paternidade da menina, ela necessita de sentir esse pai, né? É o pai que troca a fralda, né? É o ele pai provê que dá emocionalmente. Exato. Ele faz carinho, ele brinca. Eu tenho um exemplo muito saudável, muito próximo em casa, né? Nosso filho, ele tem 3 meninas. Uau! E agora, a menorzinha de 3 meses, às vezes eu chego na casa dele, ele que está trocando a fralda, né? Dando banho e tal. Aí eu falo, meu Deus, eu não ensinei ele essas habilidades. Como é que ele aprendeu? Né? Parece que é nato. Aí, ao mesmo tempo, é como se Deus falasse para mim, mas você deu para ele. O pai dele deu para ele. Então, ele tem para dar. E aquele que não tem? Vamos buscar. Isaías fala, né? O livro de Isaías fala que Deus é o nosso pai, ainda que não tenha mãe, que não tenha o pai, mas Deus é o Deus presente, né? Então eu vejo ali aquela maneira dele lidar com muito amor, muita dedicação, mas ele recebeu aquilo. Eu louvo a Deus pelo marido que Deus me deu, porque eu fui aquela menina. Eu quero marido igual meu pai era para minha mãe. Eu via meu pai beijando minha mãe e falava, quando eu crescer, que eu namorar e que eu casar, eu quero que meu marido me beije igual meu pai faz com minha mãe. Se minha mãe está na cozinha, ele vai lá, dá um abraço, beija. Eu vejo meu pai ajudando minha mãe em casa, né? Não tem nada de machismo. Eu quero um marido desse para mim. Meu pai ajudava minha mãe a cuidar, né? Nós éramos em 5, né? E aí, tudo pequeno, um atrás do outro, e ele ajudava, e Deus me deu esse marido também, né? Aí eu louvo a Deus. E é interessante, pastor Tiago, que a nossa filha, hoje, ela sempre falava, eu quero marido, mãe, igual meu pai é para você. Que benção. E eu falei, vamos orar, né? Que Deus vai dar esse marido para você igual seu pai. E eu louvo a Deus, porque Deus preparou. Demorou, mas chegou. Esse ano ela vai casar, né, em dezembro, e Deus preparou um marido perfeito. Paciência, zeloso, cuidadoso, amoroso. Então eu falo, é o par perfeito. Mas nós precisamos buscar, né, em Deus e louvar a Deus quando Ele nos apresenta essa pessoa, como você diz do seu pai, né? A gente que teve um pai saudável, um pai ideal, um pai maravilhoso, fica difícil para entender o que é a ausência. Eu tenho dificuldade de entender, de verdade. Mas a gente que lida com isso daí, eu falo, meu Deus, às vezes eu estou ali atendendo criança, passando pela avaliação, eu sou obrigada a dispensar a criança e falar, não, eu preciso é do pai. Porque a criança não tem problema. Ela não nasceu com problema. Ela adquiriu dentro do ambiente, dentro do contexto familiar. E, às vezes, a figura desse pai não está sendo uma figura ideal. Está sendo prejudicial a maneira de como lidar aquilo. Aí você chama o pai fala, mas como? Meu pai não agia assim comigo? Porque essas crianças de hoje em dia têm frescura, isso e aquilo. E não é. Não é, gente.
Cada um tem o seu perfil, cada Sim. um tem o seu temperamento. Eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte: a figura do pai reflete, inclusive, nas linguagens de amor da criança, da menina, do menino? Sim, sim. As 5 linguagens ali, né? E tem, assim, até a hierarquia dessas linguagens, né? Sério? De repente, a primeira não é a palavra de afirmação. Aham. De repente, seja toque físico. Né? Tem menina que gosta de ser abraçada pelo pai, tem outros que já não gostam. Já dá para fazer uma leitura de como vai ser a relação dela Sim. no afeto adulto, Com o cônjuge, né? Exatamente. E aí, essa relação, eu preciso conhecer, né, a linguagem de amor dos meus filhos, da criança. Porque quando eu conheço, eu vou saber lidar. Automaticamente, ele vai aprender e vai conhecer, vai identificar a sua linguagem de amor para ele construir a dele. Relacionamento. O relacionamento dele. Exato. Sim. É muito importante isso. Tem pais que nem sabem qual que é a figura, qual que é a linguagem de amor dele, muito menos do filho, né? Irmã, eu assisti esses dias o filme Quarto de Guerra. Ah, tá. Eu não tinha assistido, comentei com a Yolanda, falei, linda, eu não assisti esse filme. Ela falou, vamos assistir agora, você precisa entender, precisa ver. E assim, é fantástico. O quanto uma vida de oração transforma uma família. Sim, uma mulher posicionada, um homem que tem um coração sensível ao Senhor, produz na criança. A cena que eu me lembro agora é a hora que a menina fala assim pra mãe, que cor que eu mais gosto? Que comida que eu mais gosto? É muito triste. É forte. Quando ela pergunta, e do meu campeonato? Qual foi o último campeonato que eu ganhei? O título que eu ganhei semana passada. E aí essa mãe começa a chorar, se ela assistiu o filme, se ela lembra. E eu fico pensando muito sobre rejeição. Eu não fui, então não sei qual é o sentimento de uma rejeição paterna ou materna. E a materna eu acho que ainda deve ser muito mais triste para uma pessoa ser rejeitada pela própria mãe. É um absurdo. Mas eu converso com professores, com alguns colegas, e a gente vê crianças completamente desestruturadas nas escolas. A gente fica sabendo disso porque a mãe rejeitou, o pai rejeitou, não aceita ser menino, ser menina, não aceita o jeito. Por exemplo, eu sou de números. Em uma família que é toda de humanas. Então, era possível, por exemplo, ser rejeitado por ser diferente. Mas não, minha família me acolhe. Minha mãe me liga e fala assim, Thiago, qual que é 20% de tal coisa? Pô, 20%? Eu tô dirigindo e respondo. Sabe? Porque é tão natural algumas coisas, mas eu sei que existem pais que rejeitam porque o filho não é igual. Porque eu queria que meu filho fosse... Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Sim, é uma das coisas terríveis isso. Como é que trata essa... Vou falar da criança, mas eu também quero saber como é que trata esse pai. Sim. Olha, a criança, ela traz aquilo, tudo que ela produz, que ela vê em casa. Se o pai é advogado, se o pai é médico e ele quer que seja, muitas vezes ele faz... Eu acompanhei um caso uma vez que a moça chegou no dia da formatura, entregou o certificado dela de direito para a mãe e o pai e falou, agora eu vou fazer a faculdade que eu quero. Meu Deus. Então é uma coisa assim, 5 anos jogado fora. 5 anos jogado fora. Aí depois ela foi fazer a área que ela quis fazer. Aí sai do direito e vai fazer artes visuais. Foi fazer biologia. Né? Então, biologia, nada a ver. Então a gente vê assim, muitas vezes, que a criança... Ela não tem esse referencial. E esse pai? O que esse pai precisa de ouvir? Esse pai, com certeza, ele teve assim uma educação, uma formação, às vezes muito cheia de corretivo, uma educação, uma formação onde muitas vezes foi exigido, cobrado, e ele não teve oportunidade de expressar, porque a educação, bem antes, né, no tempo desse pai, vamos dizer assim, era uma educação totalmente diferente da educação de hoje. O pai olhava, o filho já entendia o que o pai estava repreendendo, né? Então, os pais não podem exigir isso, mas como que eu vou mudar esses pais? Eles precisam entender que é um novo tempo, uma nova geração,
tem que ter disponibilidade de ouvir, de dar atenção, de dar amor, de dar carinho. O que eu mais ouço é dizer, mas eu não tenho tempo. Porque isso é frescura. Aí terceiriza tudo. Terceiriza auxiliar para ensinar as tarefas, terceiriza quem vai no médico, quem vai levar na terapia. Se precisa de outros, né, atendimento, vai para o futebol, vai para aula de inglês, vai terceirizando tudo. Sim. E ele mesmo não tem tempo com esse filho. E a coisa é tão simples. Certa vez, uma criança de 5 anos falou assim para mim, eu posso levar teu brinquedo para minha casa? Aí eu falei assim, mas eu preciso dele para brincar com outras crianças, né? Que isso aqui não é só seu, é de outras também. Mas então você deixa eu levar para mostrar para minha mãe, para ela comprar igual? E era um brinquedinho desses bem simplesinho, de plástico comum. E ela, com certeza, tem brinquedos... mais caros. Mais caros, né? E aí a mãe falou assim para mim, onde a senhora comprou um brinquedo que ela não para de falar desse brinquedo? Aí eu falei para a mãe, olha, depois eu marco um horário e converso com você. E fui conversar com o pai e a mãe. Aí o pai me falou assim, porque ela relatou para mim, eu tenho um monte de brinquedo, mas ninguém tem tempo de brincar comigo. E a ludoterapia, a gente brinca com as crianças. E ali elas expressam os sentimentos delas, né? E aí, quando eu falei isso para o pai encheu os olhos de lágrimas e me diz assim... Eu tô emocionado. Eu queria que a senhora me ensinasse como eu devo brincar com eles. Que bênção. Eu falei, vai pro tapete, desliga a televisão e brinca ali. Um quebra-cabeça, um jogo qualquer. Brinca no chão. E é isso. Conclusão. Todos agora compraram um quebra-cabeça de 1000 peças, estão tentando montar. É a alegria da criança, né, ter aquele momento ali. Então, muitas vezes, são muito pais severos, quer mostrar uma postura só de autoridade, de cansado, de trabalho, isso, aquilo, e não tem o tempo para brincar. E isso é relax para o pai também, né? Sim, então, sim. chega em casa, vamos brincar. Eu falei para Yolanda esses dias, eu falei, linda, a gente tem que reorganizar as nossas... nossa semana, porque quando tiver bebê, isso, a gente tem que ter... A gente precisa de viver esse tempo com ele. Exato. Ou com ela. Exato. Precisa dessa interação. Isso. Porque eu ouvi um testemunho de um pastor, e eu não sei se é esse o nome, tá? Mas ele falando, ele disse que ele teve um negócio chamado infância tardia. Quando o filho nasceu, encheu o guri de brinquedo. E o guri tinha brinquedo de tudo que é jeito. Era um bebê de colo. Não sabia nem pra que era aquilo. Aí o que ele fazia? Ele passou meses sentado num tapete brincando com os brinquedos com o neném deitado do lado. Então, aquilo que ele não teve na infância dele, quando o neném nasceu, ele foi um carrinho, não sei o quê, ele fez tudo para brincar com a criança. E aí a esposa achou estranho, porque ele parou de ir pro gabinete, ele parou de fazer visita, ele ficava só ali. E ela foi conversar com a irmã da igreja, que era psicóloga, a irmã falou assim, deixa ele, Deus está tratando com ele. Deus deu o direcionamento para ele se tratar, para ele poder falar com outros pais, inclusive. Então ele passou ali 4, 5 meses com um bebê de colo, brincando de carrinho no chão. Você falando isso me fez lembrar uma coisa muito importante da paternidade para a menina. A menina, ela tem uma necessidade de brincar com a boneca e ela é a mãe. E aí, muitas vezes, ela quer fazer o pai dela de pai da boneca. Sim. E essa relação é muito gostosa, né? Porque aquele pai que tem essa disponibilidade, essa disposição para brincar com essa menina que ela tá de boneca, e daí, filha, o que vai acontecer agora? Ela fala, tem que trocar a fraldinha, você é o pai e tal. Então tem que entrar nesse mundo, nesse universo do faz de conta e participar. Isso é muito saudável, muito gostoso. Pastora, eu lembro da minha irmã penteando o cabelo do meu pai. com lápis de olho, sabe? Essas coisas aí, meu pai lá parado, assim, cabelo... Então, assim, é muito importante saber que é simples. É simples, é muito simples. Eu li uma frase que assim... E não tem custo, né? Não é dar presente, é ser presente. É ser presente. E olha que eu li essa frase e falei, gente, é tão simples. O Daniel tá aqui.
E nós conversamos no podcast esses dias e ele falou que ele não troca nada para estar com o João e com o José ali naquele... para brincar com eles. Então, de sentar, de jogar bola, de fazer coisas de menino com os meninos, Sim. entendeu? E ele faz um negócio que eu acho fantástico. E não é porque ele tá aqui, não. Que eu já falei isso pra ele. Ele leva os meninos pra tomar banho. Ele dá banho. Então, você assiste dando banho lá no hospital, você leva eu assisti, você leva um susto com as enfermeiras dando banho no bebê. Ele olhou e falou assim, posso fazer isso também. Bota o guri embaixo do chuveiro e dá banho. Então, aí ele tem um contato com o filho. Sim. O filho, o cheiro, né? Sim, o toque, sim. a mão e tal. Então, laços estreitos por atitudes simples. Então, é muito bom a gente falar sobre isso. Se você não foi um filho amado, né? Seja o pai que ama. Sim. E o Daniel falou algo no podcast com ele que é muito significativo para mim, na verdade. Ele falou assim, se você não foi, seja, a partir de agora. Que eu perguntei para ele assim, o que você acha desse pai que separou da mãe, que perdeu essa primeira infância com o filho e agora é um guri adolescente revoltado? Sim. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Eu vou dizer o que ele respondeu para mim. Ele falou assim, perdeu tempo até agora, começa daqui para frente. Não espera ter 30 anos para você refazer o laço com seu filho. Comece agora. Vai ser diferente, mas começa agora. Como é que reconstrói esse laço? Digamos que esse pai perdeu o contato com essa menina por divórcio, por N motivos, ou por não ter conhecimento, por ter sido... Ele foi criado por um pai violento, por exemplo, abusivo e bravo. Não no sentido de abuso, mas no sentido de violência verbal e tal. Sim. E aí ele foi um pai assim até ele ter entendimento. Como é que ele recupera esse relacionamento com o filho? Com a filha, né, no caso. Ele não pode ser evasivo de uma vez. Aos poucos ele vai conquistando essa confiança. Não é de imediato, mas não são com palavras, muitas vezes. Na maioria das vezes começa com atitudes, né? As atitudes faz toda a diferença, porque eu posso dizer, olha, eu mudei, eu sou um pai diferente, pode vir passear comigo e tal. Mas e as atitudes? O que eu tenho feito para isso? Eu tenho que saber, que nem você diz, qual a cor do filme lá, né? Qual a cor que minha filha mais gosta, né? Que vou levar ela para lanchar, o que ela gosta? Olha como a criança reage. Esses dias a menina saiu e falou assim, você não sabe para onde que eu vou quando eu sair daqui da terapia. Aí eu falei, eu não faço a mínima ideia se você não me contar. Ela, o McDonald's, meu pai vai me levar, que é aqui perto. Falei, puxa, que legal, hein? Legal. Então, como que o meu pai adivinhou que eu gosto de McDonald's, né? Meu pai não adivinhou, ele me conhece. Sim. Né? E quando não conhece, você vê a expressão da criança, quando a criança vê o pai com presente, fala, pai, o que você trouxe para mim? Às vezes ela frustra quando abre o presente, porque não era aquilo. Não tem nada a ver com ela. Nada a ver. Parece que você não me conhece, né? E aí, quando ela abre aquilo... Papai, como que você acertou? Era bem o que eu precisava, tal. Então, o pai que conhece a filha, ele sabe os gostos, sabe a cor que ela gosta, né? Eu vou falar a verdade. Se perguntar para o meu marido qual a cor preferida da filha dele, até hoje ele sabe. Os gostos, as músicas, tudo. E os dois se identificam bastante, né? Os dois são muito parecidos em algumas questões de estilo de música, estilo de cor, de roupa, de passeio, né? Eu falo assim, meu Deus, como é que pode gostar desse jeito, né? Aquela coisa de passeios históricos, né? Ela gosta dessas coisas assim, umas músicas clássicas, né? Música dos anos 70, 60. Eu falo, meu Deus, é outra cabeça, mas na ideia do pai. Porque passou algo bom, né? Então, tem tempo. Nunca é tarde para ser feliz. Né? Até mesmo num processo de divórcio, né?
Eu acho importante falar disso aqui, me lembrei Sim. agora, que quando há uma separação, eu me lembro de um caso que a menina falou assim, eu nasci de vocês, eu sou culpada da separação de vocês, Meu porque não Deus. deu certo. Eu falei, mas como, minha filha? Porque quando vocês casaram, eu não estava lá. Eu nasci depois, e você fala que eu nasci do amor. Que amor é esse, se vocês estão Seu amor rompendo? acabou. Se o amor Meu acabou, quer Deus. dizer que eu também não vou deixar Sim. de ser filha de vocês, eu sou culpada por isso e tal. Então, qual foi o processo? Eles fizeram se podemos chamar, um descasamento diante dela. Chamou, olha, filha, o pai e a mãe, até aqui a gente se dava bem, a partir de agora nós vamos nos separar por conta disso. Sei que você ainda é muito nova para poder entender. Ela, na época, tinha 11 anos. Mas nós estamos fazendo isso. Foi um pedido que eu fiz diante de uma queixa que ela apresentou. Quando ela falou isso para mim, aí eu fui, chamei os pais e expliquei. Olha, ela está dizendo que vocês descasaram e não falou nada para ela. Então, aí passou por esse processo, pronto, ficou resolvido. Porque muitas vezes nós, adultos, pensamos só em nós. Não pensamos no que qualquer palavra ou atitude pode trazer de consequência para os nossos filhos. E aí eles ficam com aquilo na mente, né? A senhora falou do divórcio e me veio à memória um fato de um conhecido, que é o seguinte. A menina, apaixonada no pai, e com 7 anos descobriu que esse pai tinha outra família. Então ele tinha 2 famílias, 2 contas de energia, 2 contas de água, 2 compras no mês. E ela já tinha um irmão de 5 anos, ela tinha 7 e já tinha um irmão de 5. E ela participou no sentido do divórcio. Como ela tinha 7 anos, a mãe falava pra ela, tá vendo? Não presta. Homem não presta. Todos são iguais. E essa menina, quando casou, era o ciúme em pessoa. Então o casamento dela acaba porque ela passa, exatamente, ela coloca nesse marido algo que o cara não fez. Exato. Porque o pai fez. E ela dizia assim, se meu pai fez, qualquer um faz. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o reflexo, eu até tinha feito uma pergunta aqui, eu tinha anotado assim, qual que é o impacto de longo prazo da paternidade ruim e da paternidade sadia. Da paternidade ruim a gente vê diversas. Na sexualidade tem reflexo no trabalho, tem reflexo no casamento. O que eu queria mesmo, quero que as pessoas entendam, que a gente leve essa informação, é que tem cura. Tem como rever. Tem como não começar de novo, mas tem como partir daqui e fazer diferente. Começar do zero. Exatamente. Meu pai fala, vamos botar um marco zero nessa conversa e começar daqui de novo, meu pai fala. Exato, é bem isso mesmo. É bem isso. E a menina, ela idealiza, né? Ela sonha muitas vezes de ter essa família e tal. Quando ela tem esse lar, né? Aconchegante, quando tem essa figura desse pai presente, né? Esse pai participativo em tudo. E aí ela vive aquilo intensamente. Eu me lembro de um filme que chama O Pai da Noiva. Não sei se você já assistiu. Gente, eu chorei no dia, porque eu falei, meu Deus, a relação deles era tão gostosa, de repente ia acabar, né? Sim. Mas não é que ia acabar ali, era um ciclo que estava fechando. Sim. E viria um novo ciclo, né? Ela já adulta, casada, com um filho, tanto que teve 1, 2, me parece, né? E aí ela vem já com o esposo e com os filhos. Então é mais ou menos isso. Não é só para o filme ter um final feliz, mas a nossa vida também pode ser sempre para a feliz. Vida. Eu tenho estudado paternidade. Como eu não tenho filho, eu tenho pensado no que não ser. Eu tenho olhado para a Bíblia e procurado exemplos de pais que eu não quero ser. Um deles é Eli. Eli, o profeta, foi um pai omisso, conivente com o erro dos filhos.
E o que eu tenho aprendido nessas conversas, como com a irmã aqui, com a pastora e como com outros pastores, paternidade é limite. Sim, Um pai presente é um pai que põe limite. E o limite não é um limite de dor, sim, é um limite para a vida, sim, como Deus é para nós. exato. Nenhum dos nãos que está na Bíblia, não matarás, não Isso, adulterarás, nenhum dos nãos é é, nocivo. é, Todos os limites que Deus coloca são para nossa própria vida. E resgatar isso, esses conceitos, traz para isso, quem nos ouve, para nós, a nossa memória, o que nós devemos ser enquanto sim, filhos, enquanto sim, servos, né? sim. Quando eu escrevi esse livro, Pais Resolvido, Filhos Bem-Sucedido, como assim esse pai resolvido? Resolvido no sentido das emoções. Eu vou me resolver, não vou ficar preso no meu passado, se eu não tive um pai ideal, se eu não tive um Sim, pai amoroso, se foi um pai ausente. Não, eu tenho que resolver essa situação até antes de eu ser pai. sim. Porque tem muitos que não resolvem e de repente, epa, sou pai. E aí? Aí vai querer tratar ou com exagero, né, ou com escassez. E aí, quando esse pai é resolvido, principalmente emocionalmente, ele vai ter sucesso, ele vai ser seguro, ele vai conseguir ter uma paternidade saudável, né? Seja para o menino, para a menina. E aí os filhos vão ser bem-sucedidos. Por que bem-sucedido? Ele vai saber escolher a faculdade que ele quer, ele vai saber decidir que tipo de mulher que ele vai escolher para ser a esposa dele, Sim. ele vai saber escolher a roupa dele, o carro dele, o trabalho dele, enfim, vai ter sucesso. Ontem mesmo eu ouvi uma mãe desesperada, porque o filho tem 20 e poucos anos, acho que 26, e esse filho não está estudando e nem trabalha e fica na cola do pai e da mãe. E o que, que ela faz? Aí ela mesma reconhece que ela não soube educá-lo. Por ser filho único, protegeu demais e agora Meu quer cobrar uma Deus. coisa que não tem. Aí usei até esse termo: há tempo para tudo. Começa a mudar a partir de amanhã. No caso era ontem à noite, né? Eu falei, então muda. A partir de amanhã você começa a mudar. Aí ela agradeceu, tal, desligou, mas eu vejo assim, nós somos responsáveis pelo futuro dos nossos filhos. Então que nós sejamos pais resolvidos para termos filhos com sucesso. E quando eu falo bem-sucedido, é em todos os sentidos, é Sim. espiritualmente, é relacionamentos, né? É sucesso no trabalho, na profissão, sucesso na construção da nova família, né? Que ele vai construir. Enfim, para todos os sentidos, ele vai ser bem resolvido. Ótimo. Meu Deus. É gostoso falar de paternidade, né? Eu gosto muito, na E para a verdade. menina, assim, eu vejo algo fantástico, sabe? Eu, sinceramente, eu me comovo, me sensibilizo quando eu ouço história de meninas que sofrem pela ausência, pela falta do pai, né? E às vezes a gente escuta, né, pais que dizem, ai, meu sonho é ter uma menininha, ter uma filha que é tão amorosa e tal. E daí? Você está preparado? Quando nasce, você está pronto para dar aquilo que ela precisa? Não é só aquela Não tem a ver menininha com a menina, tem a bonitinha ver ali. com ele, com o pai. Exatamente, exatamente, É. exato. Mas quando há tempo de reconhecer, se arrepender, mudar e querer, né? Tem que querer. E Sim. se não quer, não tem o que fazer. Aí a coisa acontece. Eu queria. A gente vê hoje falando muito sobre gênero. E eu acredito que a paternidade passa por esse. A paternidade mal resolvida Sim, tem reflexo em tudo isso aí. sim, A, a- tem. Eu não vou falar com tratamento, mas como a psicologia pode ajudar a pessoa a entender a própria sexualidade, porque nós já nascemos com sim, ela, né? sim, sim. Olha, tem N casos, né? Tem casos da relação com o pai super machista, que
julgava demais, criticava demais Tipo, e mas- acabou tendo filho, né? Uhum. Assim, com uma identificação de homossexualismo. A ausência desse pai e uma cobrança exagerada, né, de atitudes. A ausência até de não estar presente no momento em que essa criança foi assediada, tá? Foi estuprada. Então, estava ausente, aconteceu. E aí? E as consequências? E essa figura do pai é extremamente importante, porque não importa se o filho dele é um homossexual ou não, não deixou de ser filho dele. Sim. É a genética dele, tem ali o sangue dele. E a gente vê muitos pais que abandonam os filhos, expulsam de casa, outros mudam de cidade. Meu Deus. N casos, né? Mas o verdadeiro amor supera tudo isso. A gente tem acompanhado casos, até mesmo depois dessa construção, dessa reconstrução desse pai, dessa relação desse pai com esse filho, com essa filha, e que muda, né? E eu não digo assim que é uma questão de a culpa somente do pai ou da mãe, Sim. não é por aí, mas contribui bastante. Porque geralmente é uma pessoa insegura, instável, meio perdida, às vezes não sabe o que quer da vida, às vezes tem muito perfeccionismo, e aí é uma série de questões. Eu assisti um testemunho de um ex-travesti. Ele foi gay, travesti, trans, ele fez a cirurgia, mudou de homem para menina. E aí ele teve um encontro com Jesus. Chama Robert Diego. O testemunho dele é fortíssimo. Ele teve um encontro com Jesus depois de uma overdose. E ele fala para Deus, se você existe, eu preciso de uma chance para mudar de vida. E aí ele volta, ele estava paralisado, enfim. Ele volta. Quando ele volta, resolveu ali, todo mundo saiu do quarto, tá? Ele ficou bem e dormiu. De manhã, quando ele olhou no espelho, seio, órgão genital feminino, ele falou, o que eu fiz na minha vida? Caíram-se as escamas. E aí, ele liga para a irmã, e a irmã e a mãe, a senhora falou do abandono. É uma família que não rejeitou o menino, manteve em oração por ele, e essa oração chega ao Senhor, que promove o resgate dele. Então, se eu puder dizer para algum pai hoje, como a irmã falou, sobre não rejeite, Ame. ame. A senhora começou falando sobre isso. Paternidade é amor. Então, ame. Ame orando, pagando preço em oração. Isso. Ame se dedicando. Ame brincando. Ame. E assim, eu me emociono quando ouço o testemunho de crianças rejeitadas, porque é uma criança. Como é que rejeita uma criança? Eu não consigo entender. Sim. Eu acompanhei um caso uma vez de uma criança de 4 anos e foi uma relação extraconjugal que o pai teve, né? E aí acabou engravidando e a pessoa teve o filho e aí ela ficou com a criança durante até 1 ano e pouco, não tinha 2 anos de idade. Aí ela disse que estava muito difícil, pegou e deu para o pai. Falou, leva, ele está com uns trejeitos muito esquisitos, com 2 anos. E aí o pai, a mãe não quis, o que o pai vai fazer? Trouxe para morar com ele a esposa. E aí essa criança, a mãe até falou para o pai que não queria, porque desconfiava que ele ia ser um gay, tal, alguma coisa assim, e ela não queria, rejeitou.
E o pai aceitou. O pai pegou. E hoje ele já está com 5 anos de idade. E ele é uma criança carente, extremamente carente de afeto de mãe. O pai supre isso. Mas quando a mãe falava desse trejeito, por conta da fala dele e tal, mas era o convívio que ele tinha era só com a mãe. Sim, só com a mulher. E a avó. Né? E aí com o pai ele está mudando totalmente, adquirindo mais responsabilidade, assim, no sentido das coisas pessoais dele, que nem isso ele tinha. Era uma criança abandonada. Né? E hoje o pai traz, e com amor. Então eu falo, acima de tudo, tá o amor. Tá o amor. Eu assim, eu sofri um acidente, fiquei acamado e tal. E um amigo falou assim, Thiago, eu não sei como você conseguiu. E impressionante a persistência, né, de tratar e de opera e vai, isso aqui, até que sara. Eu falei, eu não sei o tamanho da dor que você enfrentou. Porque ele perdeu o pai, ele viu o pai. Um infarto e tal, ele viu. Adolescente. E aí o impacto esse luto que parece eterno. Então eu não sei, meu pai tá vivo, eu não sei o tamanho da dor, dessa dor da separação. Então assim, cada um com sua dor, mas para mim a dor dele é muito maior do que a que eu passei. Eu passei uma dor de uma fratura. Sim. Foram 5 anos, 5 cirurgias. Tive um processo. Mas a dor da separação do pai, da perda do pai, para mim é uma dor que eu não consigo mensurar, de grande. Irmã, pastora, queria que falasse um pouquinho mais do livro, dos aspectos que o livro trata com as pessoas, para os pais especificamente. Tem um capítulo aqui que está bem dentro disso que nós estamos falando, que é pais preparadores emocionais. Uau! O pai e a mãe, eles que vão preparar. Deixa eu mostrar a capa do livro. A saúde emocional Consegue pegar, Daniel? Da criança aí. A mãe constrói essa personalidade, né? Esse elo, né? de amoroso, mais afetivo, né? O pai é aquele princípio da moralidade, da presença, da proteção, da provisão. E quando não há um desses, né? Por exemplo, uma mãe solteira, por exemplo. Ai, como é que você fala disso? Eu não tenho pai do meu filho, né? Não existe pai, né? Não existe. Não existe. E o que acontece, que eu acabei de falar, acima de tudo está o amor. Não adianta você querer compensar com presentes, né, com coisas assim, de materiais, mas você sempre explicando, olha, eu sou a mãe, o meu papel é esse. Sim. O do pai é insubstituível, o do pai é do pai, o da mãe é da mãe. Mas o amor em si é independente disso. O pai faz coisas de pai, a mãe faz coisas de mãe. Mas o amor, qualquer um dos dois. Nesse Preparadores Emocional, fala disso, né? Desse preparo emocional, dessa infância, né? Também. Foi uma introdução que eu fiz e coloco algumas coisas da minha experiência como filha, como mãe, né? Como esposa. E tudo isso veio acrescentar de um modo assim, onde vem contribuir para muitos pais. Até teve um caso de um casal que eles leram um livro, e aí ela falou, poxa vida, Iraci, eu tinha que ter lido esse livro antes. Né? Aí eu falei, mas nunca é tarde. Sim. Porque agora pode não ser para os seus filhos, mas pode ser para os seus netos. Né? Sim. Ela falou, pensando nisso que eu adquiri o livro. Porque nunca é tarde para a gente aprender.
né, ter conhecimento, né, de coisas do... Não me lastimar, reclamar, Sim. por que eu não agi assim, né? A gente agiu no passado com as ferramentas que tinha no passado, né? Exatamente. Deixa eu vou só ler o sumário, porque os temas são tão relevantes. A criança e suas emoções, Isso. refletindo a infância dos pais, impulsos da vida, família, um presente de Deus, sexualidade na infância e adolescência. Uau! Para quem já tem filho aí, Daniel. Pais preparadores emocionais, um estresse na infância e adolescência, o estresse, né? A criança, o adolescente, a tecnologia, isso aqui é extremamente pertinente. Relacionamentos, amizade e timidez. Eu penso em, assim, destrinchar mais esse assunto, porque aí eu coloquei mais assim, resumido, por ser o primeiro. Sim. Mas eu estou pensando agora, ano que vem, né, porque esse ano eu estou bem atarefada, mas ano que vem de escrever algo mais profundo sobre esses assuntos e outras coisas que Deus tem me acrescentado aí dentro do relacionamento dos pais, que é a base de tudo. Se o casal está bem, os filhos estão tudo bem. Sim. Tem eu falei esses dias, a lição do Casados para Sempre que mais me impactou foi a lição dos papéis. Sim. E hoje, na nossa conversa, ela é fundamental. O papel do homem, do pai, o papel da mulher, da mãe, que precisa ser percebido. Eu conversei com meu tio, e o pai dele faleceu quando ele tinha 2 para 3 anos. Mas é uma família de 8 filhos. E essa mãe não casou de novo, mas criou e trabalhou e sustentou esses 8 filhos com muita luta. Mas não faltou amor dessa mãe, que é o que a gente está falando. Sim. Então, eles sentem a ausência do pai? Sim. Faltou o pai? No dia dos pais, faltou o pai? Faltou o pai para apresentar uma namorada? Faltou o pai? Faltou. Isso não tem o que fazer, faltou. Ele faleceu. Mas essa mãe amou tanto e se dedicou tanto que os filhos todos encaminhados, né, profissionalmente encaminhados, ela cumpriu esse papel de dar destino. Sim. E eu acho que penso eu que a paternidade passa por esse lugar de dar destino. Sim. Encaminhar a criança, o adolescente para o destino, seja espiritual, seja profissional. Sim. E irmã, eu louvo a Deus, pastora, por conversarmos bastante sobre isso, mas principalmente por aprender. Porque eu tô me colocando nesse lugar aqui como um aprendiz. E saber que são de pequenas coisas. É no simples. Primeiro eu já penso sobre a vida, que a vida deve ser simples. A gente deve trilhar esse caminho. Tanto, Nossa, né, as pessoas, a gente deve trilhar esse caminho da simplicidade, porque aqui há sabedoria. Sim. Mas quando fala de filhos, é entender que ser presente é o melhor presente. E é tão simples. Com certeza. E eu queria, assim, encerrar com um exemplo de uma amiga minha. Ela é nordestina. Quando eles vieram do Nordeste, há muito tempo atrás, era uma família grande. E eles estavam na rodoviária em São Paulo. E aí chegou um senhor muito bem arrumado, assim ela descreve. Ela era menina, tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade. E ela tem isso na mente dela. E ela contou e fiquei assim emocionada e acredito que fecha bem aqui. Aí diz que chegou um senhor de boa aparência e falou assim para o pai dela: quanto o senhor me quer para me dar essa menina? Eu compro do senhor. Aí ele falou assim, com aquele monte de filho, com as malas, bagagem ali, falou: nenhum dos meus filhos tem preço. Uau. Eu tenho muita estima por eles. Onde eu estou, eles estarão comigo. Se nós passarmos fome, passaremos juntos. Mas o amor nunca vai faltar para ela.
Uau. E ela conta, e sempre que ela fala, ela se emociona e chora. Porque ela fala assim, poderia ser um pai vindo do Nordeste, desempregado, aventurando a vida, aquele monte de filho, né? Mas ele permaneceu firme ali. Então, ela hoje é uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente avó, né? Porque aquele pai protegeu ali. Mostrou o limite, mostrou amor, mostrou Exatamente. cuidado. Infelizmente, Tempo. nós temos estatísticas de comércio de pessoas, né? Sim. De crianças, no Brasil mesmo, no norte do país. Essa é uma realidade cruel, mas é uma realidade. Então, fica para nós uma lição para a gente poder lidar com os nossos filhos, com o que Deus nos proporcionará. E eu queria que a irmã falasse, que a pastora falasse sobre a importância da terapia nesse processo. Porque há uma mística que a terapia para quem é maluco, que a terapia é um negócio que o crente não precisa fazer. Não, eu vou orar que eu resolvo em oração. Oração resolve, não estou dizendo o contrário. Mas eu queria que a irmã falasse sobre essa importância, como de tratamento mesmo. Sim. Assim como quando nós sentimos uma dor de cabeça, nós vamos ao médico para diagnosticar e sermos medicados. Uma dor no abdômen, a mesma coisa, tem os exames. E uma dor na nossa alma, o que fazer? O que procurar? Muitas vezes a pessoa chega num nível de pânico e vai direto para o cardiologista porque não identifica o que é. Chega lá, faz tudo quanto é tipo de exames cardiológicos e não dá nada. Aí o médico fala, olha, é um estado de pânico, vou te passar uma medicação que vai te acalmar e tal, mas procura uma terapia. E às vezes a pessoa tomou aquela medicação ali e adeus, não vai procurar terapia. Eu vou lá me abrir para alguém? Ou eu vou pagar para fazer terapia? Ou eu não confio? Não, eu me resolvo, eu isso, eu aquilo. Gente, se Deus deixou a ciência, o conhecimento... Que é o texto que nós estudamos. Exatamente. E capacitou o homem para isso, por quê? Que temos que perecer, perdendo nossa qualidade de vida, né? Para sofrer numa situação onde, de repente, em algumas sessões, eu vou ficar bem leve, bem resolvido. Às vezes eu percebo assim, a pessoa chega tão pesada, que chega, aí sai leve. Aí, às vezes, tem uns até que perguntam, o que a senhora faz com tudo isso? Eu falo, não sei, fica aqui. Fica aqui, nem levo para casa. Na hora, eu e Deus, na hora que eu fecho a porta, eu falo, Jesus, toma conta de tudo. No outro dia, chego de manhã, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Tá eu aqui de novo e o Senhor comigo. Pronto. Amém. Então, eu vejo assim, a cura, por que não buscar? É que é difícil, como a gente falou no início, né? Abrir essa caixinha preta, abrir esse compartimento, né? O que vai fazer com tudo isso? Mas se existe para curar, por que não buscar? Né? Agora, muitas vezes chega numa instância tão grande, tão elevada já, o transtorno, vamos dizer assim, que precisa da ajuda de medicamento. Sim. Aí é onde muitas vezes as pessoas falam, a senhora não prescreve medicação? Não, o psicólogo não prescreve medicação, quem prescreve é o médico, em especial o psiquiatra. E aí, sim, paralelo, vai tomando a medicação, cada vez por mês, não sei como o médico vai tratar isso, vai pedir para ir lá, e a terapia. E muitos suspendem a medicação por conta de si mesmo, suspende a terapia, volta ainda. Tudo de novo. Então, tem que ir fazendo o processo certinho, de acordo com o que o profissional orientou, para ter êxito, para ter sucesso. Você falou do crente, né? Eu me lembro uma vez uma irmã chegou e falou assim, você sabia que essa profissão não é de Deus? Irmã, por quê? Porque você está aliviando o fardo do crente. Ele tem que perecer, ele tem que sofrer com isso daí. Você está tirando dele. Aí eu falei, irmã, então, mas se foi Deus que criou, que deu a ciência e o conhecimento, eu não vejo assim, mas tudo bem. Sim. Aí depois, passado um pouco, aí
eu descobri que a irmã era, tipo, fofoqueira e ela queria saber o que as pessoas iam conversar lá, achando que eu ia contar. Aí eu falei, já entendi qual que era da irmã. E uma das coisas, assim, como toda profissão, né? Sim. Existe a ética, Uhum. mas eu falo dentro da terapia, uma das coisas fundamental é o sigilo. Sigilo. Que é um caminho único, né? Não existe mão dupla, vai e volta. É ali, pronto. Tanto que quando eu começo um tratamento, eu já faço todo esse enquadro, né, explicando, e às vezes falo, olha, se você consegue me ver aqui dentro como uma profissional, ok. Lá fora é diferente. Você não vem querer conversar de coisas Não daqui de consegue, dentro, no supermercado, no shopping, né, num lugar aberto, numa Imagina que praça, numa desagradável. caminhada. Não dá, não dá. Eu vou te ignorar. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. Porque tem Claro. gente, pastor Tiago, que não sabe nem fazer terapia. Sai dali e compartilha com o resto. Aí fala, não tá pronto para coisa, né? Aí outros dão tanta cabeça, falam, olha, minha vida todo mundo já sabe, de trás para frente, Meu frente para Deus. trás. Agora eu resolvi procurar terapia. Então tá, então você está disposta agora a fechar sua boquinha e ficar somente aqui? Então tá. Aí faz toda a diferença. Porque vem N opiniões, né? Sim. Um pensa de um jeito, por isso que nós não tratamos parente, família, né? Porque pode passar aquela ideia assim, tá protegendo Você me porque conhece. não é por aí. Então, isso daí tem bastante ética com relação a isso. Eu passei por esse processo quando eu estava machucado. O meu ortopedista falou assim, você precisa ir para psiquiatra e você precisa conversar com seu psicólogo. Pastor, eu tinha 23 anos. No auge da juventude, sofri um acidente que me deixou guardado dentro de um quarto, que eu não podia me mexer. Meu Deus. Ficava na cama. Eu orei para Deus me matar várias vezes. Por favor, encerra isso, tá ruim. E aí eu fui para psiquiatra. Me dava remédio para dormir. Apagava. Não apagava. Não? O cavalo é grande. Tem que ser uma dose cavalar. E aí eu não dormi. Aí ia lá, ela trocava o remédio. Na terceira vez ela falou assim, Thiago, eu vou trocar esse remédio pela última vez e você sai daqui e vai para essa psicóloga, me deu o nome dela. Você é crente, né? Então vai para essa psicóloga que é cristã também, vai lá. Também atende no plano e tudo. Eu fiz 6 sessões. Outra vida. Exato. Por isso que eu falei que é uma chave, uma palavra chave. Que muda. No dia que ela falou comigo, a última, eu saí de lá revoltadíssimo. Tem isso, tá? Tem isso. Revoltadíssimo. Saí bravo com ela. Falei, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Eu não volto aqui nunca mais. Eu não lembro o nome dela, senão... Ai. Mas eu fui pra casa e, como cristão, a gente resolve muitas coisas em oração. Sim. Tudo em oração. Sim. Então, a pergunta que ela me fez me levou à lona. Mas eu fui falar com Deus. Não pode ser. Que essa mulher não me conhece. E eu não estou entendendo o que ela quer e não sei o que. E em uma semana de oração, uma semana e meia na lona, eu saía de casa, ia no mercado, comprava comida e voltava para casa. Olha só. Do tamanho do conflito existencial que existia. Depois de ter passado, né, os 5 anos tratando e tal. E aí Deus me deu entendimento. Aquela frase, aliado à oração, trouxe o entendimento daquilo que eu precisava. Uma outra vida, né? Mudou a vida. Então, façam terapia. As pessoas têm muita resistência. Muita. Mas quando elas quebram isso e vê que é diferente do que imaginava, gente, o resultado é assim, ó. É rápido. É muito bom. Eu, antes da gente encerrar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o diálogo em casa. O diálogo pai, mãe, filhos. Eu venho de um lar onde teve. A gente
a gente sentava, então assim, o que é que tá acontecendo, Thiago? Aí, né, e vai e tal. Meu pai teve a percepção, por exemplo, eu sou grande, né? Então, quando eu tava naquele estirão, eu comecei a ficar bem curvado, assim, que eu tinha vergonha de ser grande. E aí ele percebeu. Me chamou pra conversar, a gente saiu pra caminhar na rua, e eu tô encurvado, assim, encolhido, fechando. E ele teve essa percepção, e aí ele me chamou pra conversar, e a gente chegou nesse lugar. Eu falei, mas eu sou o maior da sala. Mas eu sou o maior da sala já faz 4 anos, e agora eu sou muito maior que todo mundo. Eles que tiram sarro de mim. Mas eu era tipo assim, né? Uma cabeça pra cima do resto. E aí, com esse diálogo e a afirmação do meu pai, ele falava assim, filho, não é você que tem vergonha de ser grande, são eles que têm que ter vergonha de ser pequeno. Te convenceu. O contrário, você tá olhando a vida por outro prisma, né? Então, eles tiram sarro de você por inveja, porque você é grande demais, essas coisas. Mas foi fundamental, com 12 anos, para que a minha estima fosse restabelecida. Sim. E lá na minha casa sempre foi assim, tudo que vai fazer, vamos comprar um carro. Que carro que você gostaria? Perguntou para mim. Minha irmã não entendia nada de carro. Mas sempre, todas as decisões familiares, ou a maioria delas, evidente que todas não, porque tem coisa que é, né, do pai mesmo, do marido e da esposa. Mas a maioria delas, nós somos comunicados. Então, eu queria que a irmã falasse da importância desse diálogo na formação da criança e do adolescente. Da criança, principalmente. Fundamental. Até de tudo que vai acontecer é importante, né? A criança participar, saber. Às vezes fala assim, fica quieto, menina, fica quieto, menino, porque você não tem que saber, isso é conversa de adulto, tal, né? E eu sempre fui uma criança muito curiosa. E por ser a primogênita, né? Então, eu lembro quando meu pai foi construir uma casa no interior, e aí o construtor chegou para apresentar o projeto, e aí minha mãe falando como é que queria. Aí eu falava assim, mas esse quarto aqui vai sair assim? Aí minha mãe falou, você não sabe de nada. Aí meu pai disse assim, lógico que ela sabe, ela tem que participar. Não, minha filha, essa porta aqui não vai abrir para cá, essa porta vai abrir para cá. Então meu pai sempre teve a paciência de explicar. E com isso, eu fui aprendendo que eu podia dar opinião, dar sugestão, perguntar, criticar, porque ele respeitava minhas ideias. Ele deixou a via da comunicação aberta. Exatamente. Fantástico. E minha mãe, ela já podava, né? Não tem que saber, porque não interessa, que não sei o quê. E ele foi fazendo isso. Qual foi o resultado disso no futuro? Depois de adulta, tudo que eles iam fazer, eles iam consultar comigo. Né? Talvez por ser a primogênita e tal, mas porque sempre eu tive essa coisa de querer saber. Mesmo com as broncas da mãe, que eu não tinha que saber, eu ainda insistia naquilo. E depois, por fim, tudo que ela ia fazer, vou trocar um móvel. Aí, assim, o que você acha? Vamos lá comigo. Aí eu acabava participando disso. Então, desde criança, eu fui lutando pelo meu espaço para mim poder participar disso, dessa interação com a família. E isso é muito importante. E tem muitas crianças, adolescentes, que se fecham, não interessa. Então, tem que estar participando. E os pais pedindo, e daí, filho, o que você acha? Olha, nós vamos comprar um pacote de um passeio para tal lugar, o que você acha? Pai, e tal lugar? A gente não poderia ir? Vamos ver aqui, hoje a nossa condição é essa, para ir para esse, depois no futuro a gente pode... Então, eu acho que quando a criança participa de tudo isso, ela vai ter assim, um futuro tranquilo, saber se organizar nas finanças, saber fazer as suas escolhas, né? É participativo, por que não? Né? Só falar, não vai nisso, por que não? Não é assim. Eu lembro que meus filhos, quando criança, diziam assim, mãe, por que não
não é Não é resposta. resposta. Pode falar o que é. Então, eu fui baseada nisso, com a maneira que meu pai queria explicar para a gente, e aí a gente acabava explicando para eles também. Tanto que às vezes eles falavam, olha, lá tem tal coisa, mãe, tá tão bonito, mas eu não vou pedir, porque eu sei que agora não é para pedir. Então, sabiam. Sim. Ah, tá, a gente estuda numa escola particular, tal, lá todo mundo anda com tênis marca tal. Tá, mas você não está indo lá estudar pela marca do tênis, você está indo Sim. estudar pela qualidade da escola e pronto. Só isso. Sim. Então, desde pequeno foi ensinado assim. E aí nunca exigiram, porque às vezes os pais ficam escravos dos filhos para agradar. E não é assim, eles têm que participar, né, dessa vida, seja no relacionamento, das escolhas, seja na profissão, no trabalho, de ter oportunidade desse filho externar o que ele gostaria de fazer, né, como profissional. Sim. Porque muitas vezes você impõe, mas não sabe o que o filho quer falar. Aí muitas vezes o filho só com carta bom, e o pai às vezes vem, corrige e fala, e cala a boca, não fala, eu aqui que tenho autoridade. E não é Sim. por aí. E é muito, muito lindo isso, na verdade, quando o pai respeita. Porque eu falo que a linha tênue é você saber quando a criança ela é birrenta Sim. ou quando ela tem uma personalidade Sim. diferente. Então eu tenho um desafio no processo da comunicação, que é saber lidar com... Você tem que ter discernimento. Discernimento. Se é desafio, se é que ela... Porque criança, pelo que eu ouvi, criança testa o pai, testa os pais. O tempo todo. Então, mas entender, por exemplo, eu falo que não existe diferença de filhos, mas o filho mais velho, ele é aquele que participa mais das coisas da família, porque ele chegou primeiro. Então, as histórias, né? Ele conhece todas, ele chegou mesmo. primeiro. Então, não é que existe o filho mais velho é o preferido. Não, é que o filho mais velho esteve e está há mais tempo. Exatamente. É aquele, igual a irmã falou. Compartilhou mais, participou mais. Participou mais. Participou da escolha de uma casa, de um quarto, exato. da cor da casa. Isso, tudo. Então, que os pais... carro, né? Do Você carro, falou da sua irmã. do carro. Minha irmã não sabia nada do carro. Mas a gente falou sobre o carro. Eu sou mais velho também. Então, tem mais... Eu brinco com elas, eu faço um bullying com as minhas irmãs, quando eu tô com os meus pais, que é só nós três. Meu pai, minha mãe e eu. Como era antigamente, só nós três. Porque eu tenho memória de passear com meus pais de carro, meu pai, minha mãe e eu em pé no banco, no meio do banco atrás. Então, eu lembro da gente sair para comer. Nunca fomos abastados, mas meu pai sempre teve esse cuidado de uma vez por mês, tal, por semana, sair para dar uma volta de carro, comer um lanche na rua, um cachorro quente que fosse. Mas para criar essas memórias, esse laço, esse elo. Sim. E aí eu me recordo que na fase adulta, quando meu pai foi embora daqui pro ministério e eu fiquei sozinho, eu lembrava dele falando comigo. Você é macho ou o quê? Calma e reage. Então ele batia assim. Ele cutucava assim. Eu tinha 4 anos de idade, ele cutucava. Você é macho ou o quê? Vai ficar com medo da barata? Vai lá e pisa na barata. Vai lá e pisa na barata. Isso mesmo. Então, coisa de homem. Não vai falar isso pra menina, mas pro menino sim. Então, e aí, quando eu tô adulto, que eu olho os desafios do dia a dia, a voz dele, você é macho ou o quê? Aí, então, sou macho, bora pra cima. Entendeu? Então é importante que você, pai, afirme seu filho, né? Sim. Palavras de afirmação são importantes. Seja presente. Mais do que dar presente, seja presente. A menina é diferente, ela é mais delicada, ela é mais sensível, as emoções dela são mais afloradas do que a do menino, com certeza. A minha irmã, por uma mudança de voz do meu pai, acabou o mundo para ela. Olha. E nós homens assim, né? A gente tá conversando aqui, de repente você engrossa a voz e você ficou sério, engrossa a voz e acabou. Pra menina... Isso, pra ela, por exemplo, isso é terrível. As duas. Eu tenho 2 irmãs. Olha só. Se meu pai fala mais grosso um pouquinho. Meu pai nunca tocou num fio de cabelo. Nem meu, nem da minha irmã. Nunca, nunca.
Mas a palavra dele, quando ele falava Iraci, aquilo eu já tremia toda. Já era uma correção, assim, mas nunca bateu. Agora, mãe de chinelo e de cinta era... E a aprovação dele, pastora, para o casamento, para a profissão, como foi isso? Nossa, foi fantástico. Ele me apoiou o tempo todo. Tanto que no último ano da faculdade, não, no penúltimo, nós resolvemos casar. E aí eu ainda não tinha concluído a faculdade. E ele falava que ele queria continuar pagando meus estudos, que era compromisso dele. E aí o marido, não, agora é minha esposa, eu que arco e tal. Enfim, mas ele sempre preocupado com tudo. Tudo que eu queria fazer, que estava assim dentro do alcance dele, às vezes ele fazia. Me lembro dele quando saía, e tudo que ele via de frutas que eu gostava, ele trazia, né? Ah, Iraci, eu trouxe isso aqui para você. Então, eu vejo assim, a gente tinha uma afinidade muito grande, como você falou, por ser a primogênita. Sim. Então, eu cheguei primeiro e era aquilo e pronto, né? Então, ele idealizava muito em mim. Tudo que eu pedia para fazer, para estudar, material, roupa, tudo sempre ele me deu. Nunca deixou a desejar nada. Não precisava nem pedir. Sempre ele queria o melhor. E aí, no casamento, aprovou, porque eu vi no meu noivo um marido que lembrava meu pai, e meu pai se identificou com ele. Calmo, paciencioso, tal, trabalhador, não sei o quê, tal. Beleza. E aí, a faculdade, ele me apoiava em tudo. Iraci quer fazer curso e tal. Aí o marido vai, a gente casou em julho. Quando foi em outubro, teve um congresso em Curitiba, de neurologia, psiquiatria e psicologia. E eu ansiosa para ir. Quando eu penso que não, ele fez minha inscrição. Eu falei, opa! Então, sempre apoiando, né? Amém. Então, foi uma continuidade. E aí, Deus manda um filho, mas não foi a primogênita, é a menina. Aí, depois que veio o menino. E o menino, tanto quanto o pai e o avô. Calmo, tranquilo, paciencioso, né? E a menina bem parecida comigo, no sentido de querer mais agitada e tal. Mas teve um pai que ela sempre fala, né? Que pai perfeito igual esse ela não ia ter nunca. Mas é maravilhoso ter a aprovação dos nossos pais para a nossa vida, né? Tanto profissional como a vida afetiva, né? Sempre teve o apoio em tudo. E eu, como sendo a primogênita, eu fui a primeira que deu netos para ele, né? Foi aquela curtição total. Nossa. E a menina nasceu com as características dele. Nossa, aquilo para ele era demais, né? Céu na terra. Exatamente. Então, a paternidade, assim, foi fantástica, né? Que benção. Minha com ele e depois da filha agora com o pai. Então, eu quero te agradecer grandemente por ter aceitado o convite, por ter vindo compartilhar. E glória a Deus, porque o assunto é do que a senhora desenvolve, né? Com a sua área clínica, porque para mim isso foi fantástico. A gente sabe, ela é psicóloga, ela atende, ela é pastora, tal, beleza, mas eu não sabia da profundidade do que era esse assunto na sua vida. Então, aprendi muito. Tive uma situação que eu precisei parar de falar, que eu já estava emocionado, porque falar sobre crianças e rejeição, abuso e relacionamentos destruídos. E é engraçado isso, pastora, porque eu tenho um relacionamento saudável com meu pai e com a minha mãe. Mas se eu assisto um filme que é igual esse que eu falei, me quebra de um jeito que eu não consigo. Isso, aí eu faço a minha muleta emocional, esse aqui, ó. Eu encho o tereré e eu engulo o nó na garganta. E aí escorre uma lágrima do ladinho assim, bem discreta, eu seco. Mas eu acredito que seja até por conta que a gente teve isso e a gente gostaria... Eu não sei se é uma empatia, eu não sei o que é, mas toda vez que eu vejo relacionamentos destruídos de pai e filho, pai-filha, mãe, mexe muito comigo exatamente por isso, talvez. Porque eu tenho
Até agora, a Marcha para Jesus, que vai acontecer nesse sábado, é em prol das crianças, né? O tema. Achei fantástico também a ideia, porque nossas crianças carecem, né, do amor. A Jucum fez um trabalho agora no fim do mês de julho sobre venda de pessoas, sobre tráfico humano. Então, tráfico de órgãos. Órgãos das crianças, que é isso mesmo. Crianças são roubadas, enfim. Eu, inclusive, falei com o Alexandre, que é o diretor da Jucum, para ele vir conversar com a gente para falar sobre a Jucum, sobre o que eles têm feito. Infelizmente, aconteceu o acidente lá com os que 3 missionários jovens faleceram agora, faz 3 semanas, eu acho. E aí a gente não conseguiu reagendar porque está resolvendo. Sim. Mas vai ser um tempo precioso também para falar sobre esse assunto, porque tráfico... Eu não consigo imaginar alguém traficando uma pessoa, escravizando alguém, levando, vendendo. Assim, é surreal. Verdade. Obrigado. Eu agradeço, para mim foi uma honra, né, estar aqui esse tempo com vocês. É uma experiência muito, assim... Nova, né? Nova, gratificante e tal. Amém. E gostei de poder estar contribuindo, né, nesses aspectos. E falar de família, falar de filhos, para mim é algo assim que me emociona e, ao mesmo tempo, me deixa muito feliz, muito alegre de falar. Amém. Gostoso. Quem quiser comprar o livro, encontra o livro aonde, pastora? Olha, tem aí no próprio livro, tem o meu site, tem o contato, telefone, mas na editora também. lifeeditora.com.br. Isso, tem. Pais resolvidos, pais resolvidos, filhos bem-sucedidos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque o tema é muito pertinente e com certeza para quem já tem filho, importante. Para quem vai ter Para quem vai ter, que sou eu, fundamental. E eu louvo a Deus por isso, pela sua vida. Amém. Te agradeço muito. Amém. Por mim, a gente ficava mais umas 2 horas conversando. Porque... Assunto tem, né? Tem. Eu quero que você compartilhe. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outros pais, outras mães, com outras filhas e filhos, com amigos. Porque quanto mais pais sarados, curados pelo poder do Evangelho, por um tratamento clínico, mais famílias estruturadas nós teremos, mais uma sociedade justa nós teremos. Sim. E é no poder da palavra, é com o auxílio soberano do Espírito Santo que a gente caminha. E eu agradeço você que ficou até agora. Floresça onde o Senhor te plantar e não fuja daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Deus abençoe. Abraço. Até mais. Tchau.